a meu amigo querido, professor Rodrigo Mazei, aquele que, como quem o conhece sabe, e não me canso de repeti-lo, consegue transitar extremamente bem pelo direito material e pelo direito processual. Ele o faz com muita facilidade, né? Além de ter a melhor adega entre os civilistas do Brasil. Se esse fato se manterá no fim da pandemia, já não sabemos, né? Porque talvez mais vinhos nesse momento vão do que vêm. De qualquer sorte, pelo menos você tem muitos vinhos para beber. Mas, ei, obrigado, tá? A palavra é sua. Bom, bom dia, né? Já boa tarde a todos. Como o professor Nalim colocou, nós temos aqui um direito fundamental aos alimentos. Então, eu vou tentar ser bem curto aqui. Eu vou colocar, que é para falar em 15 minutos. Vou fazer aqui Mas eu não posso deixar, antes de colocar o meu prazo aqui, Catalão, quero te dar os parabéns, de coração. Acho que só uma pessoa como você poderia estar fazendo encontros desse nível. São encontros assim extremamente enriquecedores, em que eu quero ressaltar não só, eu faço questão de falar isso, não só a qualidade das pessoas que fazem as ponderações. Eu acho que tudo que eu vi foram grandes ponderações, reflexões. Você vê que não há nada com ar professoral, é uma questão de divisão, é quase que uma ideia de uma solidariedade. Vamos compartilhar. Eu acho que isso foi de todos, sem exceção. Então, acho que isso é fantástico. Eu acho que é o seu astral que permite isso. E vou dizer mais: o público que a gente nota que seus alunos e o público dos seus eventos é um público muito selecionado. Eu vou dizer por aqui, eu anotei aqui, não vou falar o nome de todos para não ser. Existem grandes professores pelo Brasil todo que eu conheço, professores do Espírito Santo, então todos eu vou fazer aqui uma homenagem em nome da Bruna, né, que está aqui acompanhando. Eu vi vários mestrandos da Universidade Federal do Espírito Santo, juízes do Espírito Santo, e aí, Priscila, olha que interessante, juízes aqui ouvindo, certamente ponderando o que a gente está conversando, e vi, inclusive, colegas de escritório, sem contar os nossos árbitros aqui, né? Então, a gente está assim. Então, esse aqui é um ambiente que, para mim, é sensacional. Como sou um sujeito um pouco rebelde, agora já vou começar a contar o tempo, eu tinha programado, está valendo meu tempo, uma exposição sobre um tema, mas eu não vou falar sobre esse tema. Eu vou mudar o tema a partir daquilo que eu ouvi. E eu vou, já me apropriando, no bom sentido, eu vou falar sobre o calibramento do contrato dentro do ambiente judicial. Porque isso, eu acho que essa fala, ela vai ser muito importante, porque ela vai acabar conjugando, juntando trechos de muito do que foi dito aqui. Bom, e aí eu vou chegar no primeiro ponto, que eu quero mostrar algumas contradições e algumas situações que elas precisam ser enfrentadas, tanto no processo quanto no direito material. Uma questão que, para mim, ela é absolutamente fundamental, e Priscila, eu só fiquei chateado de você me chamar de senhor, tá? Me chame de Mazei, né? Eu vou te chamar de Priscila. E Nalim estava presente, a Priscila estava presente, várias pessoas aqui estavam presentes. Eu me lembro que no outro encontro eu falei sobre a questão do dever de renegociação, e no debate falou assim, poxa, mas será que existe um dever de renegociação mesmo? Essa é uma questão, né, que se coloca, existe o dever de renegociação? Então, o que eu quero já mostrar é claro, começando de forma clara. Eu não posso confundir a obrigação de renegociar com o dever de renegociar. Eu acho que esse ponto ele é absolutamente capital. Veja, se eu tenho no meu contrato uma cláusula, por exemplo, uma cláusula que a gente chama med-arb, né, antes da arbitragem eu vou ter uma mediação, o que eu tenho numa situação dessa é uma, entre aspas, obrigação de negociar, que não se confunde em nada com o dever de renegociar, que é inerente
a uma conduta contratual. Por que isso é importante? Olha as confusões que se fazem. Se eu trabalhar com a ideia de que isso é a mesma coisa, preste atenção que esse detalhe é bem relevante. Eu for lá na Lei de Mediação, artigo 2º, parágrafo 2º, eu volto a dizer, isso aqui tudo é no improviso. O que vocês vão notar? Por excelência, mesmo eu tendo a obrigação de negociar, essa obrigação ela é frágil, porque ela só leva a parte a comparecer à mediação. Isso não significa dizer que ela tem que efetivamente apresentar, ter uma postura para a negociação, o que já é uma situação meio contraditória. Então, quando, inclusive, a gente faz essa cláusula, a gente coloca o seguinte, olha, se nós vamos mediar antes do processo judicial, da arbitragem, eu tenho que trazer o quê? Propostas concretas. É muito importante entender isso, porque quando eu trabalhar de forma isolada, com a obrigação de renegociar ou de negociar, o sistema torna essa situação extremamente frágil. O que a gente faz quando tem uma cláusula? Uma multa se o sujeito não comparece, ou se não apresenta uma proposta séria, enfim. Mas não é o caso. Eu vou dizer que não existe 0,01% dos contratos que existe essa cláusula. Então, o que a gente tem hoje? E olha como é que eu estou juntando cacos do que foram colocados. E o Tartucci trouxe muito bem essa ideia da renegociação. Renegociação é uma ideia de comportamento. E, para mim, não há dúvida alguma que o dever, enquanto dever de renegociar, ele se encontra inserido no artigo 422 do Código Civil. Porque é uma ideia de comportamento, vejam, e tem um detalhe que é tão interessante, que a gente não tem dificuldade de aceitar hoje que existe uma responsabilidade pré-contratual e uma responsabilidade pós-contratual. Mas nós estamos com uma dificuldade de identificar dentro do contrato, na execução do contrato, uma conduta de comportamento, uma conduta de boa-fé de comportamento para a execução do contrato. E o calibramento do contrato é justamente isso. É uma postura das partes de calibramento. A renegociação ela vai trabalhar exatamente com isso. E aí, o trabalho do professor Anderson Schreiber ele é absolutamente brilhante nesse sentido, e ele traz, inclusive, um referencial teórico que os códigos civis, a partir de 2010, os códigos civis, ele cita até o Código da República Tcheca, da Romênia, ele já tem superfície, deixando claro essa ideia do dever de renegociar, em que, inclusive, levou ao texto, o bom texto do nosso amigo Marco Aurélio, né, que foi publicado no Migalhas, clamando por uma lei para deixar isso mais explícito. Muito embora, na minha concepção, o dever de renegociar já se encontre dentro do artigo 422. Para mim, isso assim, é absolutamente claro. E aí eu vou mostrar para vocês, que isso é interessante, eu falei isso muito rápido na outra live, mas eu fui improvisando aqui, anotando a caneta. Se a gente fizer uma análise também do sistema hoje, e eu vou olhar mais para o Código Civil que para o Código de Processo, eu tenho situações em que a renegociação ela é lançada como contrapedido. Ou seja, a parte, por exemplo, ela pede, vou dar os dois exemplos claros, artigo 157, parágrafo 2º, que é no caso da lesão, que aplica ao estado de perigo, e aí não é tão adequado esse exemplo dentro da realidade A, B e C, né? Não é tão porque a lesão ela vai estar enquadrada num desses pontos, mas vamos pegar então o próprio artigo 478, que ele diz o seguinte, e vamos pegar esses conceitos todos de um modo geral, vamos tentar encaixar dentro da ideia da Covid. Uma ideia de desequilíbrio do contrato, uma ideia de desequilíbrio, uma ideia de, entre aspas, onerosidade excessiva, que a parte pode pedir a extinção do contrato. Veja, inclusive, na lesão, são extinções diferentes do 478.
né? Um eu tenho um caso de nulidade e um eu tenho uma hipótese de resolução. Vejam que tanto o artigo 157 quanto o parágrafo 2º, 157 parágrafo 2º, quanto o 479, eles permitem que se lance o quê? Um contrapedido. E quando você faz o contrapedido, no sentido de que, olha, eu não quero a extinção do contrato, eu quero, desprestigiando, o calibramento do contrato. Eu quero a readequação do contrato. Ou seja, essas próprias regras aqui do 157, do 157 e do 478, eu não tenho dúvida de que elas estão inspiradas na ideia de conservação do contrato e do dever de renegociação. E aí, o Tartucci, olha, veja, Tartucci, como é que às vezes a gente vai conversando, a gente vai juntando o que o Nalim colocou, o Alê, o Bussata, a Priscila. Veja, eu não posso falar numa ideia de dever de renegociação, dentro dessa concepção do 422, ser uma concepção de boa-fé objetiva, uma postura que se espera de qualquer pessoa, porque o problema não é para uma ou para outra pessoa. O problema, a Covid afetou a todos, mas uma ideia também de quê? Boa-fé subjetiva. E por isso que, de forma absolutamente correta e perfeita, o que o professor Anderson diz? O dever de renegociar não é chegar a um resultado. Não é um dever para se chegar a um resultado, mas é um dever dos contratantes deles dialogarem de uma forma séria, concreta, a se chegar a um resultado. E como é que eu posso fazer isso? Veja, eu vou falar aqui um caso que aconteceu comigo ontem. Um locatário que eu tenho, ele me pediu uma revisão de um contrato de locação. E eu cheguei e falei assim, mas o seu faturamento caiu? Veja, com base em que você quer pedir? Você sabe o que ele fez na mesma hora? Ele me juntou na mesma hora, 4 pedidos de extinção do contrato. 4 pedidos de distrato. Ou seja, ele demonstrou para mim que ele está numa situação de quê? De dificuldade. Isso é um pedido de renegociação séria ou não é um pedido de renegociação séria? Veja naquele trabalho que eu fiz, que eu falei sobre as mensalidades escolares, o que eu digo? Olha, tem escola que está se valendo, e olha aqui como é que é interessante. Eu tenho interferências externas do Estado para que o calibramento, para tentar ajudar no calibramento. O que o Estado permitiu? Olha, moratória fiscal para determinados impostos em determinadas situações. Alteração de contratos trabalhistas, suspensão de contratos trabalhistas, alterações, convenções. Olha, se eu estou me valendo disso, e o objetivo do Estado é fazer uma ajuda, um efeito para calibrar o contrato. O que eu falei no próprio texto sobre mensalidade escolar? Se a escola está se valendo disso e ela se nega, se ela se vale disso, a priori, ela vai ter um dever de quê? Dentro do contrato, repassar. Olha a ideia de solidariedade, Nani. Aquilo que foi obtido lá fora, eu tenho que o quê? Porque aquilo não é para ele. E isso é muito interessante. Essas medidas que o governo colocou, essa intervenção, ela não é uma medida para um ou para outro contratante. São medidas para que ocorram os calibramentos dinâmicos na escala contratual. Olha, então, e aí veja como é que... Aí você vai falar, poxa, mas aí... eu conversei isso com o Marquinhos. Inclusive, ele ponderou isso no texto. Uma das grandes medidas, um dos grandes instrumentos que nós temos, que a gente pode utilizar agora, no momento da renegociação, é a produção autônoma de prova. Ou seja, antes, porque antigamente o que se pensava? Na produção autônoma, na produção antecipada de prova, numa ideia simplesmente de que, olha, essa prova pode perecer. Tal. Não. Vamos lá no dispositivo, acho que o artigo 389, se não me falha a memória, o que ele diz? A prova pode ser colhida antecipadamente para permitir o quê? A autocomposição. O que é uma hipótese de autocomposição? A renegociação. Então, a gente tem casos lá no escritório, tem colegas aqui que estão me ouvindo, que podem confirmar isso. O que está acontecendo? O sujeito está pedindo a renegociação para o nosso cliente. Nosso cliente falou assim, olha,
E olha o ambiente aqui na linha, importante da mediação. A mediação tem ou não tem um ambiente de confidencialidade? Ambiente de confidencialidade. Transparência e boa-fé. Eu trago para a mediação confidencialidade e nós vamos ter o quê? A transparência de abrir as nossas contas para saber como será o nosso quê? Calibramento. E vejam, isso é um processo de tanta confiança, porque eu posso ter um contrato semelhante com outro cliente, com uma outra pessoa, que às vezes a condição não vai ser igual. Vou dar um exemplo. Uma empresa franqueadora, ela está tendo problemas com vários franqueados, mas às vezes o calibramento ela vai ter que ser diferente a partir da realidade de cada franqueado. E o que a gente vai estar provavelmente instaurando? Processos de produção antecipada de prova com confidencialidade, para permitir o quê? A renegociação. Vejam que isso é extremamente relevante, né? E aqui eu estou... É o artigo 381, vou até anotar aqui, 381, inciso 1, 2 e 3 do CPC. Vejam que isso muda toda a perspectiva. Porque eu não estou falando, volto a dizer, de uma ideia de uma obrigação de renegociar. Isso é uma coisa do passado. O que a gente está vivendo agora é um dever efetivamente de renegociar. E vou dizer mais, e aí trazendo para o processo, olha como é que é interessante. Olha esse dispositivo, que ele é muito bacana. É um dos dispositivos mais importantes do Código de Processo Civil e ele passou batido pela doutrina. É o artigo 805, que ele fala, quando você tem uma execução muito onerosa, que causa muito dano ao executado, o que o executado pode fazer? Confira esse... Olha como é que esse dispositivo ele vai cair como uma luva. O que o executado ele pode fazer? Ele, de forma séria, de forma transparente, ele lança ao exequente uma proposta de continuar a execução de uma forma menos onerosa, desde que ela seja o quê? Eficiente. Ou seja, é uma análise em que a relação ela é o quê? Recalibrada, porque não é só visto na perspectiva dele, da menor onerosidade na perspectiva dele, mas da eficiência ao exequente. Isso já está expresso no artigo 805 do Código de Processo Civil. É tão importante a gente compreender isso, e vejam, aqui acabou o meu tempo, e eu vou fechar com 2 minutinhos aqui. A realidade, o mundo B, prestem atenção nisso, e eu quero chamar a atenção isso especialmente para os juízes, para os magistrados, quem trabalha com o judiciário. O mundo B demonstrou o descaso que o judiciário teve na realidade A, ao não implementar as políticas de mediação e autocomposição. Hoje, veja o que vai acontecer. O judiciário ele não terá a capacidade, de receber essas demandas. O que poderia ter, não como decisão adjudicada, mas como uma forma de solucionar através de câmaras públicas de autocomposição. Isso demonstra como a realidade A, B e C é relevante, porque agora o judiciário ele vai ter que trabalhar com essa realidade para o futuro, para a realidade C. Catalão, passei 2 minutos, mas o direito aqui fundamental aos alimentos, ele é mais forte. Então, eu encerro aqui agradecendo aqui a vocês aqui por poder colocar esse rapidíssimo recado, esse rapidíssimo improviso. Mas aí, querido amigo, eu só tenho a agradecer por tuas considerações, elas nos encantam. Eu estou aqui com a cabeça fervilhando e só por também pensando a questão alimentar é que não falo mais.